Olá, gente querida! Hoje é dia 29 de abril, praticamente estamos concluindo este mês, começando o mês de maio, um mês tão especial para as nossas comunidades, especialmente aqui no Nordeste brasileiro. É tão forte a devoção a Maria Santíssima e nós queremos também convidá-los para celebrar, rezar o mês de maio em família, na igreja doméstica. Distribuímos para todas as 36 paróquias da Diocese de Garanhuns o subsídio do mês de maio para cada dia, um encontro para cada dia. É também possível a oração do Santo Terço, Santo Rosário. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena. Ela nasceu no ano 1347 e morreu no ano 1380. Portanto, viveu apenas 33 anos. Era da Ordem Terceira dos Dominicanos, viveu nesse século XIV conturbado, especialmente com a chamada crise do papado, e ela foi fundamental no processo de resolução da crise do papado entre Avignon e Roma. Também ajudou muito no processo de pacificação entre as cidades da própria Itália que viviam em guerra. Teve muitas experiências místicas, teóloga, filósofa, mística, escreveu obras que são verdadeiros tratados espirituais. Então agradecemos a Deus pelo testemunho, pela vida, pela intercessão de Santa Catarina de Sena. E o evangelho de hoje é de João, capítulo 6. Os versículos são do 35 ao versículo 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, eu não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos fazendo o processo pedagógico com Jesus. Certamente vocês perceberam, a cada bloco de texto, Jesus acrescenta um elemento. Vamos retomar um pouquinho este capítulo 6 do Evangelho de João, para vocês perceberem os passos evolutivos que Jesus dá. Primeiro, Jesus realizou o milagre dos pães do outro lado do lago de Genezaré. Só que as multidões não conseguem ver o fato como um sinal. Comeram, encheram a barriga, até percebem que há algo milagroso e milagreiro, mas não saem desse nível. Não conseguem perceber que Jesus realizou um sinal
que aponta para outra realidade muito maior. Segundo, as multidões procuram Jesus do outro lado do mar, em Cafarnaum. Por que procuram? Por puro interesse. Até quiseram fazê-lo rei. Eles compreendem o Messias como o descendente de Davi, que vem restabelecer a realeza de Israel, fazer a guerra contra o Império Romano e trazer comida e abundância para o povo, encher o bucho, desculpando a expressão, encher a barriga. Procuram Jesus por interesses mesquinhos e materiais. Terceiro, eles começam uma discussão com Jesus. Moisés no deserto nos deu o maná. Êxodo 16. E eles imaginavam que o maná que Moisés deu no deserto era o pão do céu. Na verdade, o maná é um pão de miséria, é um pão provisório. Quando nós vamos a Josué 5, o maná que alimentou o povo provisoriamente no deserto cessa, acaba, porque agora o povo terá acesso ao pão material verdadeiro, fruto das suas roças e dos seus trabalhos. Portanto, querer se arvorar no direito de argumentar com Moisés, porque Moisés nos deu o maná, o pão do céu no deserto. Quarto, Jesus os ajuda a partir de uma outra categoria, a obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus, trabalhar não somente pelo pão material, é importante o pão material, sustento da família, ter vida confortável, ter vida digna, tudo isso é fundamental. Trabalhar para ter acesso ao pão material. Mas quinto, Jesus passa do trabalho pelo pão material a um outro tipo de trabalho, trabalhar na obra de Deus. E qual é a obra de Deus? A grande obra de Deus é a fé. A grande obra de Deus é receber o dom da salvação. A grande obra de Deus é fazer a vontade do Pai. Fé e fazer a vontade do Pai, aqui Jesus percebe que há o grande traço, a obra de Deus. Realizar a obra de Deus é crer em Jesus Cristo e associar-se a Cristo no cumprimento da vontade de Deus. Sexto, o texto de hoje. Eu sou o pão do céu. Ego eimi hoartos tes zoes. Jesus não é somente o pão da vida no sentido material. Ele é o pão da vida, mas vida eterna, vida plena, vida que ultrapassa todos os limites da vida terrena. Aliás, esse é o sétimo nível. O versículo 40 do trecho do Evangelho de hoje diz: toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Até aqui, estamos no nível da vida material ainda, da vida terrena. Eu expliquei para vocês que vida eterna no Evangelho de João não é somente um conceito que aponta para a realidade escatológica do depois da morte. Vida eterna é a vida com sentido, é a vida plena do Evangelho, é a vida marcada pela caridade, pela entrega, pela doação, pela caridade vivida, pelo amor transbordante, pelo sentido de plenitude que enche a nossa existência de alegria. Isso é vida eterna no Evangelho de João. Mas hoje, e esse é o último elemento, Jesus acrescenta uma coisa: e eu o ressuscitarei no último dia. Anastesso auton, eu o ressuscitarei.
Jesus passa, portanto, do nível da vida eterna ainda na peregrinação da história. O cristão, aquele que adere a Jesus Cristo, tem vida eterna. Aquele que adere a Jesus Cristo tem vida com sentido, tem vida plenificada pelo Evangelho. O olho brilha porque a caridade sai pelas mãos e pelos pés. Mas Jesus eleva a reflexão para um outro nível. Agora, de fato, o nível da ressurreição no último dia. Para além da vida eterna na peregrinação da história, o cristão vive à luz desse olhar brilhante da pátria definitiva. São Paulo diz na carta aos Efésios: nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos do alto, nós somos da parentela de Deus. Como seria triste e absurda se a nossa vida se concluísse num buraco do cemitério. Nós cremos na vida eterna que já começa agora na peregrinação da história, mas Cristo, pelo poder da fé, nos ressuscitará para a vida que não tem ocaso. Essa é a nossa esperança cristã. Um dia estaremos diante da Trindade Santíssima com os anjos e santos, com Santa Catarina de Sena, todos os anjos e santos, os arcanjos, na grande legião da multidão celeste, louvando eternamente, num coro, num canto que jamais terá fim. Essa é a nossa esperança. É assim que cremos, porque Cristo é pão do céu, pão da vida eterna e transmite vida eterna para nós agora na peregrinação da história, mas vida eterna na ressurreição do último dia. Somos homens de esperança. Como seríamos tristes e sem graça se não tivéssemos essa esperança para além da história, para além da vida, para além da morte. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.